de Gálatas, capítulo 5. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Há uma necessidade gritante da igreja voltar a meditar e ler, comer a palavra no Novo Testamento, porque nós vemos que há esta carência hoje, nas igrejas evangélicas. Tiraram de muitos lugares Jesus da pregação. Jesus não aparece em muitas mensagens, por aí. Aleluia. Nesta noite nós lemos o livro de Gálatas e eu estava aqui meditando desde o capítulo 1, quando Paulo, aleluia, ele começa a pregar este evangelho, ele começa a fazer inimigos, porque o povo judeu, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles são nossos irmãos, são nossos amados por causa de Cristo, mas também são nossos inimigos por causa de Cristo. Ou seja, porque Jesus veio, nós temos que amá-los, mas ao mesmo tempo eles são nossos inimigos, porque eles rejeitaram Jesus. Aleluia. Assim, o capítulo 1, Paulo vai dar uma dupla maldição, dizer que qualquer que pregar o teu evangelho, ele é o quê? Anátema. Ele vai dizer, assim como dissemos, e vou-lo digo de novo, qualquer que pregar o teu evangelho esteja amaldiçoado. Nós não vemos na Bíblia nenhuma palavra de maldição, porque inclusive Jesus disse para abençoar quem nos persegue, quem nos amaldiçoa. Mas Paulo está falando que a pessoa que pregar o teu evangelho está debaixo de uma maldição. Aleluia. E ninguém vem para a igreja, ninguém quer vir para Jesus. Acredito eu que nenhum pregador quer vir para Jesus, quer pregar para estar debaixo da maldição. Aleluia. Mas quando nos propomos a pregar a palavra, irmão, temos uma grande responsabilidade de pregar o evangelho da forma correta. Glória a Deus. E não há dificuldades. Por quê? Porque, irmãos, os primeiros discípulos eram homens semi-analfabetos. No caso do próprio Pedro. Aleluia. Basta seguir a palavra. Aleluia. Basta seguir aquilo que a Bíblia diz. E não seguir tradições humanas. Então há uma dupla maldição. Significa dizer que se você pregar o evangelho conforme ele tem que ser, conforme a Bíblia diz, em vez de você ser duplamente amaldiçoado, você vai ser duplamente abençoado. Aleluia. E Paulo, ele começa dizendo assim, e quando chega lá no capítulo 2, a Bíblia diz que ele ficou 14 anos, irmão, longe, separado dos apóstolos. Ou seja, quando ele recebe Jesus, quando Jesus entra na vida dele, ele não vai ter com os discípulos antigos para aprender as coisas de Deus. Embora não fosse errado, mas se ele fosse ali aprender com Pedro, com Tiago, com João, ele ia ser mais um dos apóstolos, pregando o evangelho que eles pregavam. Mas Paulo sente a necessidade de se separar e buscar revelação direta de Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que para você ter revelação do evangelho, você tem que se separar e gastar tempo com Deus. Paulo gasta tempo com Deus, cerca de 14 anos, irmão. Aleluia. Ele se separa, ele não fica lá, vou ficar aqui aprendendo com os apóstolos. Não, ele vai aprender do Senhor. Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse, quando esse Espírito vier, aleluia, não vai haver necessidade que alguém vos ensine, porque Ele mesmo ensinará todas as coisas. Jesus quer ser meu e teu professor, aprenda dele. Mas para aprender dele, você tem que estar gastando tempo com ele. Quanto tempo do dia você gasta com Jesus? Você gasta tempo com televisão, com internet, mas quanto tempo você gasta com Jesus? Orando e aprendendo dele na palavra. Aleluia. E Paulo, ele vai fazer isso. E ele vai aprender do Senhor Jesus, a ponto de, no capítulo 2, ele vai chegar lá em Jerusalém, ele vai encontrar com Pedro, com Tiago. E quando chegou lá, Pedro estava comendo com gentios, comendo numa mesa, todo mundo comendo, batendo papo, conversando. E era proibido, um judeu de se ajuntar com um gentio, não podia se misturar. E quando Paulo chega lá, eles estão comendo, tudo bem, pode comer, porque Jesus já tirou essa separação. A Bíblia diz que Jesus já tinha derrubado a muralha que havia dividido entre gentios e judeus. Jesus já acabou com isso. Agora não existe, pessoa comum e imunda, que Deus purificou, não chame o homem de imundo. Depois Jesus vai ensinar isso para Pedro. Aleluia. Mas Pedro já tinha entendido. Pedro, ele comia com aquelas pessoas. Só que quando chega João também, que é um do judeu, e quando chega Tiago, que era chamado
pregadores da circuncisão, Pedro, quando vê aquilo, sai de perto, pensando, vão achar que eu estou desconcertado, eu tenho que continuar nesse zelo judaico, eu não posso estar nesse evangelho que apareceu agora, eu tenho que ser igual um judeu. Paulo, quando vê isso, a Bíblia diz que Paulo repreendeu ele na cara. Paulo diz, por que você está agindo dessa forma? Você quer construir aquilo que Deus destruiu? Você quer construir um muro de novo? Aleluia, ou seja, aquele que veio muito depois agora está repreendendo o apóstolo antigo. Por quê? Porque Paulo entendeu que é melhor obedecer a Jesus do que obedecer ao homem. Paulo não estava ali para agradar o homem. E este texto aqui no capítulo 1 vai dizer que Paulo ele não quer agradar o homem. Se ele agradasse o homem, estava desagradando a Deus. Aleluia. E quando chega no capítulo 3, estou resumindo aqui para chegar no 5, ele vai dizer que os Gálatas se tornaram insensatos. Insensatez é loucura. Paulo diz, tolos, loucos, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a quem a vós Cristo foi crucificado diante dos seus olhos? Quiseram saber isso? Recebeis o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensatos que começaste pelo Espírito e acabaste pela carne. Resumindo, Paulo está dizendo para ele, vocês querem receber o Espírito Santo? Aleluia! Vocês não vão receber o Espírito Santo pelo jugo do homem, pela pregação da lei. Não é por você muito jejuar, não é por você subir no monte, não é por você se rasgar a sua pele, não é por você andar de joelho. Você vai receber o Espírito Santo pela pregação da fé. Quando é que as pessoas recebiam o Espírito Santo? Bom, a Bíblia diz em Atos 10 que Pedro ele começa a pregar para Cornélio, que era um romano, né? Era um gentio. A Bíblia diz que Pedro, quando começa a pregar, ele só abriu a boca e o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito Santo caiu quando eles ouviam a palavra da fé. Aleluia! Glória a Deus. No dia de Pentecostes, em Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam assentados no mesmo lugar e ouviu-se um som veemente e língua de fogo sobre eles. Eles estavam fazendo o quê? Assentados. Mas por que então que o Espírito Santo estava testificando? É porque eles estavam crendo da forma correta. Os profetas de Baal, eles se cortavam, profetizavam, mas não era o Espírito Santo. E Elias somente falou, Senhor, peço que tu me responde, que mostre que tu é Deus em Israel, e manda fogo. E o fogo caiu, aleluia, e consumiu o holocausto, e a água em volta do altar e as pedras. Aleluia. E os Gálatas, embora eles tinham recebido o Espírito Santo pela pregação da fé, eles tinham voltado às obras da lei. Aleluia. E Paulo chama eles de insensato. Aleluia. E resumindo, quando chega, irmão, no capítulo 5 em que nós lemos aqui, ele vai falar assim, vocês já estão libertos, então não entre no jugo do homem. Aleluia. O que o jugo do homem, irmão, é pesado. O homem, ele quer escravizar, ele não veio para soltar ninguém, Jesus veio para libertar os cativos. Aleluia. O homem quer prender você a ele. Aleluia. João Batista, suas últimas palavras, que a Bíblia diz que ele foi o maior profeta e ele tinha muitos seguidores. E os seguidores dele começaram a largar ele e foram atrás de Jesus. E falaram, João Batista, estão te largando, estão indo atrás de Jesus. E Jesus disse, deixa, convém que ele cresça que eu diminua. Ele podia falar, ei, fique comigo, aleluia. Não, siga o Cordeiro. Ele está falando, siga o Cordeiro, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Então siga o Cordeiro, não siga o homem, siga o Cordeiro, aleluia. Por isso que Jesus vai dizer em São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não seguirá o estranho, porque não conhece a voz de estranho. E as minhas ovelhas ouvem minha voz e dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu maior do que todos. Aleluia. Siga o Cordeiro, seja ovelha. Se você for para o capítulo 4, vai dizer que em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele não é diferente do escravo, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Aleluia. Se o homem fosse rico nesta época, ele tinha que botar um tutor, um curador, né, um pedagogo, alguém para tomar conta do seu filho. Por quê? Porque ele não era capaz de agir sozinho. Eu não quero ser teu tutor não, meu amigo. Cresça, aleluia. Cresça, cresça, cresça.
Aleluia, cresça, cresça, cresça e tenha relacionamento com Deus. Muitas pessoas têm tutores a vida inteira. Pastores têm funcionado como tutores, né? E aquela pessoa quer estar ali debaixo do jugo de um homem porque ela não quer crescer. Então, você pode ser um herdeiro, mas pode estar como um escravo. Não está diferente do escravo. Por quê? Porque se você precisa de um tutor falando, faça isso, agora faça aquilo, agora faça aquilo outro. Era assim que o tutor fazia. Pegava o menino de manhã, levava para a aula de esgrima, levava para a luta greco-romana, levava ele para a escola da época, levava ele para aprender tudo da época, ensinava tudo da vida sobre ele, para ele, e de noite entregava para os pais e falava, está aqui. E quando ele chegava uma fase mais ou menos de adolescente, de jovem, ele falava, não preciso mais do tutor, já sei o que ele tem que fazer, já sei minha obrigação, eu vou fazer tudo sem precisar de você, não preciso mais. Aleluia, significa dizer que quando você cresce, você não precisa mais de ninguém falando para você, faça isso, faça aquilo, porque você vai crescer espiritualmente. Então cresça, tenha compromisso com Deus, aleluia. Uma vez que você cresceu, você vai falar, já sei que eu tenho que orar, já sei que eu tenho que ler a Bíblia, já sei que eu tenho que buscar. Não precisa, irmão, ninguém ficar falando para você, ore, busque, jejue, clama, vai para a igreja, cresça. Tem pessoas que ficam 30 anos na igreja, não cresce. Por quê? Porque está como escravo. Aleluia. É noite de Jesus te libertar, porque para isso ele veio. Por que o evangelho naquela época era diferente do de hoje? Sabe por quê? Porque você vai ver Filipe pregando para o eunuco em Atos 8, e a Bíblia diz que ele pregou para o eunuco. Ele ensinou Isaías 53 que Jesus morreu pelo nosso pecado, foi levado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, e quem cresce nesse Jesus e fosse batizado e ser salvo. O eunuco passa próximo das águas e fala assim, olha aí a água que me impede que eu seja batizado. Aí ele diz, é lícito se tu crer de todo o coração, ambos descer as águas. O eunuco foi batizado, a Bíblia diz que na mesma hora o Espírito Santo arrebatou Filipe para outro lugar. O eunuco seguiu o seu caminho. Aleluia. O que eu entendo com isso? Quando o Espírito Santo faz a obra, não precisa de ninguém falando no teu ouvido nada, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e uma vez que ele está dentro de você, ele te guia em toda a verdade. Aleluia. Quem pode dar glória nesta noite? Deixa o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo começa a te guiar, começa a te conduzir, começa a dirigir os teus passos. Ninguém foi atrás do eunuco. O eunuco, Filipe podia falar, não, agora vocês batizou, tem que ficar aqui, dá o seu dízimo aqui, e se você sumir eu vou atrás de você. Não, segue teu caminho. Aquele homem foi pregar na Etiópia, ele era o eunuco da rainha da Etiópia. Aleluia. Estava sendo enviado em missões. Deus quer te enviar, mas enquanto você não aprender isso, vai ter um relacionamento com Deus, você não vai crescer, né? Então no capítulo 5, Paulo vai falar, vocês estão libertos do jugo do homem, do jugo da escravidão. Hoje em dia, porque se você for voltar em Atos 15, quando mais ou menos isso aqui vai acontecer, o que vai acontecer ali? As pessoas receberam Jesus como Salvador, os judeus também receberam, só que eles começaram a pregar assim, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que guardar a lei de Moisés, se circuncidar, que era cortar a parte do prepúcio masculino, e depois que você fizer isso, aí você vai ser salvo. Vocês também têm que guardar a lei. Paulo, a Bíblia diz que ele teve uma não pequena discussão, ou seja, Paulo teve uma grande discussão com eles por causa disso, né? Paulo vai ficar irado, né? E o que vai acontecer? Eles falaram que tinham que fazer uma reunião em Jerusalém, um concílio de Jerusalém, para resolver esta questão. E nessa reunião, né, Paulo e Pedro, João, Tiago começam a explicar, cada um tem uma oportunidade de explicar. Por quê? Estavam querendo judaizar a igreja da época. Tem muito crente hoje que está judaizado. Vou te explicar o que é judaizado. Embora Jesus veio dos judeus, nós não somos judeus, nós somos cristãos, somos gentios, cremos em Cristo, uma igreja. Aleluia. O que é um crente judaizado? A arca da aliança na frente da igreja. A arca aponta para Cristo. E a arca significava Cristo. Uma madeira de acácia, né? Uma arca de madeira de acácia, que é uma madeira incorruptível coberta de ouro. Jesus é a madeira porque ele é humano, e o ouro também é porque ele é divino. Aleluia. Então aponta para Cristo.
Mas não vou falar da arca agora, aleluia. Mas as pessoas estão se judaizando. Toque de chofar, kippá na cabeça, talite no pescoço, aleluia. As pessoas estão se judaizando e se desviando do evangelho. Aleluia. E Paulo está falando, vocês não são da lei, vocês são da graça, o que vale é o espírito da fé, você tem que ter o espírito da fé. Paulo diz, portanto temos o mesmo espírito da fé, crie, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Quando você tem fé, você crê e você fala. Não basta você falar que crê e não falar. Até para ser salvo você tem que falar. A Bíblia diz, a saber, se no teu coração creres que o Senhor Jesus ressuscitar, e com a boca confessares com o teu lado, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então não tem como você crer e não falar. Crente que crê e não fala de Jesus, tem algum problema com você. Aleluia. A mulher que estava no poço de Jacó, a mulher samaritana, a primeira coisa que ela fez, Jesus chega até ela, começa a puxar assunto com ela. Ei mulher, dá-me de beber. E ela olha para o judeu, porque o judeu não tinha relacionamento com o samaritano, e fala assim, por que me pede de beber se tu é judeu? Aleluia. E Jesus falou assim, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, ele te daria água viva. E ela disse, Senhor, eu não tenho balde para pegar lá no fundo, é fundo o poço. E o Senhor Jesus fala assim, faz o seguinte, vai lá, pega teu marido e volta. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Jesus disse, tudo bem, disseste bem que eu não tenho marido, porque tivesse 5 até agora, esse que tu tem não é teu. Ela falou, veja que és profeta, nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que tem que ser em Jerusalém. Jesus disse, está chegando um tempo que não é lá e nem em Jerusalém, aleluia, que adorarão, porque o Pai procura adoradores que adoram espírito e verdade. E essa palavra foi entrando no coração desta mulher de tal forma que ela largou o seu baldinho, aleluia, e foi na cidade inteira falar de Jesus. E a Bíblia diz que a cidade inteira foi ter com Jesus no poço de Jacó, através daquela mulher, que era uma mulher adúltera, era uma mulher que tinha 5 maridos, era uma mulher desconcertada, não era uma mulher consagrada, não era uma mulher santa, mas bastou ouvir a palavra e ela ganhou uma cidade inteira para o Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Jesus é a palavra de Deus, você tem que dar fruto para o Senhor, aleluia. A palavra de Deus, ela entra e não volta vazia, faz aquilo que apraz ao Senhor e prospera naquilo que Ele enviou. A palavra tem que prosperar na sua vida, você tem que frutificar para Deus, aleluia. Não bastou o seminário teológico, não precisou ela fazer estudo, não precisou ela ir para fazer missões no céu, não precisou ela para Jocum, não precisou ela fazer nada, bastou ela ouvir a palavra de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles homens disseram, já não é mais pela tua palavra que nós estamos crendo, porque a princípio as pessoas creram por causa da palavra dela. E aquelas pessoas que vieram disseram, não é mais pela tua palavra que nós cremos, falou para a mulher, porque nós mesmos temos ouvido, temos visto que este é o Cristo. Ou seja, aquela mulher não puxou pessoas para ela, puxou pessoas para Cristo. Hoje em dia as pessoas querem puxar pessoas para si, não para Cristo. Aleluia. Você não tem que puxar pessoas para você, mas para Cristo. Você tem que perguntar, Cristo é o caminho, Cristo é o Senhor. Essa é a pregação de Paulo. Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque o grego buscava sabedoria, o judeu procurava sinal. O grego achava que era a sabedoria que valia, e os judeus queriam ver sinais, aleluia. Por isso era o escândalo, um Cristo que morreu, aleluia. Mas eles não viram também que esse Cristo ressuscitou. Seria um escândalo, porque para eles eles queriam um Cristo poderoso, um governo militar da terra. Mas quando veio Cristo, aleluia, manso e humilde, como um cordeiro morrendo na cruz, foi um escândalo para eles, aleluia. E Paulo pregava o escândalo da cruz. Glória a Deus. E esse escândalo da cruz que Paulo pregava, estaria sendo aniquilado se as pessoas voltassem a crer na justiça própria, irmãos? Quando você crê, você pensa, eu mereço ser abençoado, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, aleluia. Você não é bom não, você é mau. Falaram mal de mim, você é bem pior do que falaram isso de você, aleluia. Mas eu sou uma pessoa que eu não sou assim. Você é, sim, você é. A Bíblia diz que nós somos mal, nossa natureza é ruim. Hitler era mal, sim, mas se o Espírito Santo não nos detesse, nós fazíamos tanta maldade como ele. Nós temos a capacidade disso.
A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus enviou o dilúvio, não havia pessoa boa e a maldade tinha aumentado muito sobre a terra, não havia nenhum bom. Deus fez uma aliança com Noé, tudo bem, aleluia. Mas hoje, irmão, a maldade é tanto na terra que se não fosse a graça de Deus, o seu favor imerecido, você estava lá ontem no show da Madonna. Eu vou estar porque eu não gosto de estar dessa música, nem gosto, mas tem gente que quer estar lá dançando. Então, ontem ele estava no carro lá do Levi, para Virgínia, comentando essa semana, eu falei, não vou orar, porque tem crente que fica torcendo para que viesse o tsunami matar todo mundo. Mas, se fosse um tempo atrás, muitos de nós estaríamos lá, ou num show dela ou num show de outra banda, que a gente gostasse, né? Aleluia! Mas Deus, como é misericordioso, não deixou isso acontecer, porque lá tem pessoas escolhidas. Tem pessoas trabalhando, né? No Réveillon, está cheio de macumbeiro lá. Mas as pessoas esquecem que se vier ao juízo, vai morrer pessoas que estão trabalhando, que é crente. Né? Tem uma mãe, às vezes, está chorando pelo filho. Tem um parente, aleluia. E o crente não é misericordioso, não, irmão. Tem muito crente que é ruim. Por isso eu falei, tem crente que é ruim. Ele ora ao contrário. Ele ora para que Deus mate a pessoa. Ele fala, Senhor, abençoa esta pessoa. Mas lá no coração do Senhor, mata, Senhor, quebra aquela pessoa, que ódio, aleluia, né? Aleluia, porque a maldade no coração do homem é muito grande, aleluia, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não é bom, irmão, aleluia, tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus, aleluia. Então eu mereço, Senhor. Então nós somos justos hoje por causa de Cristo. Ele é que nos justifica, foi a sua obra do Calvário. Não é por causa da caridade, não é porque você dá o seu dízimo, não é porque o jejum, você vai no monte, não é nada disso, aleluia. Nós somos justos porque Cristo é a nossa justiça. Deus, irmão, para você entender a mensagem do Calvário, para terminar, é assim: o primeiro homem, que é Adão, Deus entregou a autoridade para ele do mundo, falou, toma a autoridade para você, Adão. E Adão foi lá, entregou a autoridade para Satanás, quando ele peca, aleluia. E Deus trabalha dentro da legalidade. Deus poderia simplesmente falar assim, sai para lá, Satanás, vou te dar um peteleco, te amarrar logo agora, jogar no água de fogo, acabou, sai. Mas Deus quis agir dentro da lei que Ele mesmo criou. Então Deus fez o seguinte, então já que um homem, né, entregou a autoridade para Satanás, eu vou enviar um homem para tomar a autoridade de volta. Aleluia. Por isso que a Bíblia chama Jesus do Filho do Homem. E a Bíblia chama Jesus do último Adão. Por isso Satanás queria fazer Jesus pecar, para aniquilar o plano de Deus. Aleluia. Então quando Jesus morre na cruz, aleluia, o que vai acontecer? Ele pega de volta aquilo que Satanás tinha pegado. E agora toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. O diabo não tem mais poder sobre a humanidade. Jesus aniquilou aquele que tinha império da morte. Ele pegou a cédula que nos era contrária. Ele riscou, cravou na cruz, dizendo, está pago, está pago, está pago. Aleluia, está pago o preço. Você não precisa pagar o preço está pago. Aleluia. Não estou pagando um preço, né, para entrar no céu. Ei, meu amigo, se você está pagando um preço, aleluia, então para que Jesus morreu? Jesus não precisava morrer, porque se eu posso pagar um preço, para que Jesus veio? Eu preciso de Jesus. Paulo vai dizer, se você se justifica pela obra, no caso a obra deles era a circuncisão, Cristo de nada vai aproveitar. Ou seja, Cristo morreu em vão. Precisava Cristo morrer. Era impossível o homem ser salvo. Por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus. Aleluia. Porque se era impossível, aleluia, não tinha como eu e como você se salvar. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Para encerrar aqui nesta noite, amados irmãos, Paulo fica tão irado que ele vai dizer assim, vocês estão separados de Cristo. Vós que vos justificai pela lei da graça, vocês caíram. Aleluia. Uma pessoa, nós vemos aqui que ela pode cair da graça. Como é que cai da graça? Não é se você tropeçou e pecou, não é porque você, né, tropeçou na pedra e xingou um palavrão. Aleluia. Cair da graça, irmão, é quando você quer ser justo, né, pelas suas próprias obras. É quando você fala assim, não, mas eu só ando de mão comprida, agora eu sou justo. Aleluia. Não, irmãos. Aleluia. Eu faço, eu vivo dentro da igreja, né? Claro, não estou falando que você não tem que ir para o culto, né? Mas a pessoa pensa que porque ela está fazendo aquilo, ela está fazendo por ser merecedor da graça. Aleluia. Então, na verdade, ela não está ajudando a Deus, ela caiu da graça. Quem está entendendo, diga aleluia. Então ela caiu porque agora ela acha que vai merecer o céu pelo seu esforço.
Aleluia. E não é assim: separado estar de Cristo aquele que vos justificar para a lei. Por exemplo, eu conheço a igreja, ele conhece também, que lá, embora não é bom, né, mas é proibido beber Coca-Cola. Você não pode usar uma blusa preta, tá? Doutrina do homem, né? Invenção do homem. Não pode comer carne de porco, já é lei. Então, aí eu expliquei para o irmão ontem. Igual, olha só, são 613 mandamentos da Bíblia. Se você, né, guardar um e não guardar os outros, você está debaixo de maldição. Paulo diz: maldito todo aquele que não permanecer em todo o livro da lei para fazê-los. Então, se a pessoa fizer um e não fizer os outros, todos está debaixo de maldição. Então ela tem que guardar todos os mandamentos. Aleluia. Então é impossível, Deus vendo que é impossível alguém guardar a lei, já deu uma lei impossível de se guardar, porque a lei funciona como um espelho. Você vai se olhar no espelho, se você estiver feio, não tem como o espelho te botar bonito, né? Então o espelho fala a verdade, a lei nos mostra que nós somos miseráveis pecadores, não obedecemos a lei de Deus, quebramos a lei de Deus. Aleluia. Então o que Deus fez? Enviou alguém que vai cumprir a lei. Por isso Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu, foi o único que cumpriu, mais ninguém. Quando Jesus nos olha, quando Deus nos olha para nos julgar e nos condenar, Deus vai olhar para alguém que está lá no céu, o representante meu e seu, que está à direita de Deus, que cumpriu a lei por mim. Então eu cumpri a lei em Cristo. Quem pode dizer aleluia? Quem está entendendo este evangelho? Que é o evangelho verdadeiro. Eu não vim no mundo, irmão, para estar debaixo de maldição, não. Aleluia. Eu vim para ser duplamente abençoado, não amaldiçoado. E por isso que eu quero entregar o evangelho verdadeiro. Paulo diz: vós que vos justificar para a lei da graça tendes caído. Tem muita gente caída por aí, sabia? Tem muita gente achando, e você olha para a pessoa assim, né? E você pensa que é, mas não é. Está caído. Aleluia. Quando você ouve uma pregação, você já discerne e você percebe que aquela pessoa, ela tem a letra da palavra, mas não tem a revelação do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 2 vai dizer, capítulo 3, quando Paulo fala sobre a carta viva, ele vai dizer que o Senhor é o Espírito. Ou seja, sem o Senhor Jesus dentro da palavra, fica só a letra. O que é o Espírito? O Espírito é aquele que vivifica. Aleluia. Se não houver Jesus na palavra, o Senhor é o Espírito, Jesus é o Espírito, significa que você só tem um monte de informações. E até o Google, ele te dá todas as informações. Até a Bíblia online, ela fala a Bíblia, ela fala todo o texto. Não adianta só falar o texto, tem que ter a interpretação e a revelação. Porque senão você só tem a letra para terminar. Aí Paulo diz: eu queria que fosse cortado aí aqueles que fazem isso com vocês, aqueles que andam vos inquietando, porque aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Isso é muito sério, irmãos. Uma pessoa poderá ser condenada e não entrar no céu simplesmente porque pregou o evangelho da verdade. Não pregou o evangelho da verdade. Você vai ver isso em Mateus 7, quando Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, não é isso? Senhor, eu profetizei, eu curei, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aleluia. Jesus tem que te conhecer, ele tem que me conhecer. E só tem uma forma do Senhor nos conhecer, irmão. Aleluia. Através de Cristo. É Jesus que nos fez a paz, a nossa paz com Deus, né? Romanos 5, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Então, irmãos, muitas pessoas estão fazendo a obra com Jesus fora. Aí você fala: como é possível? Está lá na carta da igreja de Laodiceia, Jesus está lá de fora batendo na porta. Jesus não pode estar do lado de fora da sua vida. Pode ser que você esteja caminhando, indo para a igreja, e Jesus do lado de fora. Aleluia. Jesus não pode estar do lado de fora. Aleluia. Jesus tem que estar entronizado. Aleluia. Ele tem que habitar dentro de você. Ele é Deus conosco. Aleluia. Então hoje, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que você venha guardar esta palavra no seu coração, sobre o livro de Gálatas. Aleluia. E não buscar a justiça própria, já que toda a nossa justiça
é como o trapo da imundícia no céu. Sabe o que é trapo da imundícia? Você tem noção? Aleluia. Era um pano sujo que as mulheres usavam naqueles dias, que naquela época não tinha absorvente. Isso é o trapo da imundícia. Ou seja, toda a justiça que você faz, tudo que você faz pensando, agora eu sou um merecedor da graça. Aleluia. Está mostrando que você está usando trapo de imundícia, não serve nada para Deus. Aleluia. Agora, quando você se sente um pecador, você está qualificado, porque Jesus veio chamar pecadores. Paulo sabia disso, por isso ele diz: o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, para terminar, ele vai dizer: mas vocês não vão usar, né, a graça para dar lugar para a carne. Antes vocês vão servir uns aos outros em amor, porque toda a lei se cumpre nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não devemos usar a graça como cobertura para a malícia, ou seja, a pessoa vai lá e está debaixo da graça de Deus, então ela acha também que pode fazer o que bem quer, e também não é assim. Aleluia. E se você continuar no texto, você vai ver que vai falar em Gálatas 5 sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Obra da carne, ela é um resultado do esforço humano, tanto que é obra. Toda pessoa que quer justificar-se a si mesmo, ela acaba praticando obras da carne. Quando você quer dar o fruto, você crê em Cristo e o fruto virá naturalmente. Aleluia. Não tem como ter fruto se tiver sem Jesus, porque sem mim nada podereis fazer. E Jesus é a videira verdadeira, nós as varas. Todo aquele que está em mim, este dá muito fruto. Aleluia. Se alguém estiver em mim, aleluia, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Mas se alguém não estiver em mim, será cortado e seca e lança-se no fogo. Aleluia. Então o Senhor quer que eu, você, que cada um de nós venhamos a dar a fruto. E só podemos dar esse fruto estamos debaixo da graça do Senhor, que é o seu favor imerecido. Nós não merecemos, aleluia. Porque se fosse por nós, sabia que se fosse por você, você não estaria aqui. Aleluia, você não estaria na igreja, na presença do Senhor. A Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele e não nós que nos fez o povo seu ouvir seus passos. Foi Ele que nos escolheu a nós e não nós a Ele. E nos nomeou para que vá e demos fruto. A Bíblia diz que ninguém pode vir a mim. Jesus disse: se o Pai que está no céu não o conceder, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você está aqui, é porque Jesus te trouxe, é porque Jesus te escolheu, é porque foi o seu favor imerecido. Você não veio aqui, você não está preso em Deus, porque você é uma pessoa boa, não. Porque você é uma pessoa mal. Você é uma pessoa, aleluia, que estava afastada de Deus, morto em ofensas e pecados, e Jesus foi lá e te vivificou. É isso que a Bíblia diz. E eu nunca vi um morto, você for no enterro, fala para o morto, aleluia, né? Alguma coisa para ver se ele vai saber te responder. Nada. Por isso que Salomão diz que o morto nada sabe debaixo do sol. Ou seja, nesta terra uma pessoa que está morta não sabe nada. E nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Se você estava morto, nunca vi um morto vindo um caixão nas costas, aceitar Jesus. Foi o Senhor Jesus que foi até nós, e sua graça, sua misericórdia nos alcançou. E por isso, irmão, hoje nós o amamos. Por quê? Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você amar a Jesus é você responder àquele que te amou primeiro. Aleluia. Então nesta noite, feche teus olhos, vamos estar orando para você em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, meu Pai, queremos te